Saúde a todos, com a paz de Deus, que a proteção do Senhor seja uma realidade em cada um de vocês. Desejo do fundo do meu coração que estejam bem, protegidos por Deus. E aqui estamos uma vez mais para partilharmos a palavra de Deus convosco. Desde já, muito obrigado a todos aqueles que têm ouvido as mensagens que tenho publicado aqui no canal Luz do Caminho. Sempre apelamos e que cada um de vocês possam divulgar o canal, levando outras pessoas a subscrevê-lo, acionando também o sininho para receberem todas as novas mensagens, para que o maior número de pessoas possa vir ao conhecimento da verdade e receberem também uma palavra de esperança e de salvação. Também temos lançado dois projetos, um de intercessão e apelo para todos aqueles que desejarem partilharem assuntos de oração. Não tem que divulgar em pormenor o assunto, mas basta dizer, por favor, orem por nós, e a equipa que nós temos de intercessores fará esse trabalho de interceder a cada dia por cada um de vocês. Usem, por favor, o canal, uma mensagem apenas, e assim nós iremos registar os vossos pedidos e fazer o nosso melhor diante do Senhor. E outro projeto foi o projeto missionário em Moimenta da Beira, Sernancelho e Penedono, 3 sedes de concelhos no centro-norte do nosso país, onde a religiosidade tem primazia naqueles lugares, mas acreditamos que o Evangelho tem poder para dissipar todas as trevas e levar aquele povo ao conhecimento da verdade. Lá estão 2 missionários, um casal, a Ângela e o Fernando Paiva, e os recursos são sempre reduzidos, então nós sentimos da parte de Deus apoiar este trabalho. Todos aqueles que desejarem fazê-lo com um pequeno donativo, façam-no enviando diretamente para a conta dos missionários, não para nós, mas para eles, para que o dinheiro chegue na íntegra e haja também transparência entre tudo aquilo que nós estamos aqui a propor. Se sentirem da parte de Deus fazê-lo, orando e contribuindo, façam conforme Deus colocar no vosso coração. Hoje eu gostaria de partilhar convosco acerca da bondade de Deus. Nós vivemos num mundo de tantas desigualdades e aqui no que este tema diz respeito, de tanta maldade, e tantas pessoas são apanhadas no meio de situações injustas, de maldade, não é? Ou do seu semelhante, ou da sua vizinhança, ou mesmo nos trabalhos, seja onde for. E é importante nós percebermos que nós, como cristãos, nós estamos debaixo de um chapéu de bondade de Deus. E eu selecionei 6 características da bondade do Senhor para percebermos que ser cristão é estar debaixo de proteção, é estar resguardado, mesmo se a maldade existe à nossa volta, se a maldade acontece à nossa beira, percebermos que em Deus nós estamos seguros, porque Ele é bondoso por natureza. E a Bíblia diz, que, em primeiro lugar, que a sua bondade é grande. Está lá em Neemias, no capítulo 9, verso 30 a 31. Eu tenho os textos transcritos para ser mais fácil a nossa comunicação, mas você pode
anotar num papel e depois conferir mais tarde. Então diz aqui neste livro de Neemias 9, 30 e 31 o seguinte: no entanto, os aturastes por muitos anos e testemunhastes contra eles pelo teu espírito, por intermédio dos teus profetas, porém eles não deram ouvidos, pelo que os entregaste nas mãos dos povos de outras terras. Mas pela tua grande misericórdia não acabaste com eles nem os desamparaste, porque tu és Deus clemente e misericordioso. Para um Israel rebelde, Deus sempre enviou profetas. Deus permitiu que Israel muitas vezes fosse subjugado, fosse conquistado por povos inimigos, povos pagãos, mas isto tinha um propósito de Deus. Antes destas calamidades acontecerem, Deus sempre enviava profetas com uma mensagem de Deus para os alertar. Deus permitiu que o seu povo fosse, como eu dizia, tomado por povos pagãos. Mas apesar desta rebeldia tremenda de Israel, o povo de Deus, Deus diz aqui na sua palavra que é grande em bondade e misericórdia. E sempre houve um escape. É verdade que Israel teve que pagar pelos seus próprios pecados. Estou-me a recordar, por exemplo, quando foi deportado para a Babilónia e para a Síria, diz que por 70 anos eles estiveram em cativeiro. Mas Deus nunca, mas mesmo nunca, se esqueceu do seu povo. Portanto, o que é que transportando isto para os nossos dias, o que é que nós podemos perceber? Podemos perceber e podemos entender pelas Escrituras que Deus pode permitir situações anómalas, adversas, situações que nós não estávamos à espera, situações que até provavelmente nós próprios as cultivamos, porque o que semeamos, colhemos. Deus pode permitir uma certa opressão em relação à nossa vida, mas Ele é rico, é grande em bondade. Ele tem um plano. O fim que nos espera é sempre um fim glorioso. Deus ama os seus. Deus nos ama de uma forma incrível. Portanto, não desesperes se estás a passar por provas, por aflições, alguém que não tenha conhecimento de Deus. Tu precisas vir ao Senhor para ficares debaixo deste chapéu de bondade e depois vais perceber pela palavra de Deus que o Senhor é contigo. Ele te ajuda, Ele é bom, a sua bondade é grande. Zacarias, no capítulo 9, verso 17, apenas uma parte do texto diz: pois quão grande é a sua bondade. Ele corrige quem ama, Ele permite, então, se nós enverdarmos pela desobediência, Ele permite que consequências venham à nossa vida, mas não são consequências para a morte. Não são provas para nos destruir. Não. Ele é rico, é grande em bondade. Ele tem um plano e tem um futuro glorioso para a nossa vida. Então fica com este primeiro pensamento. A bondade de Deus é grande. Mas a bondade de Deus também é rica. O Salmo 104, verso 24 diz: que variedade, Senhor, nas tuas obras. Todas com sabedoria as fizeste. Cheia está a terra das tuas riquezas. A natureza criada por Deus é rica em variedade e sabedoria. É rica. E aqui na natureza estamos nós somos criaturas. Claro, seres superiores aos vegetais, aos minerais, a seres microscópicos, etc. Somos seres superiores, temos uma consciência,
temos uma alma, temos um espírito, temos livre-arbítrio e, portanto, somos seres criados superiores aos demais inertes. Mas veja que o Senhor está aqui a englobar toda a natureza como rica. Então nós somos uns afortunados, nós somos propriedade de Deus, nós somos criados com sabedoria, com graça, com riqueza. Portanto, sente-te valorizado. Tu és uma criatura. E se Deus criou desta forma, não é para depois esquecer da sua criação. Nós não estamos a saque. Nós não estamos falidos. Nós não estamos à mercê do acaso. Não. Nós somos fruto, somos alvo da sabedoria de Deus. Então somos ricos aos olhos do Senhor. É bom nós pensarmos nisto. Diz lá o apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 2, verso 4. Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Como desprezar, meus caros amigos, amigas, como desprezar a bondade do Senhor? De todo, não podemos desprezar. Ele nos criou, como vimos lá atrás, com sabedoria, com riqueza. Fomos criados por Deus. Nós não podemos desprezar toda a sua bondade. A criação é algo que Deus fez. E se nós fôssemos lá à Gênesis, iríamos ver que depois de o Senhor criar todas as coisas no primeiro, no segundo, no terceiro, até ao sexto dia, porque no sétimo descansou, diz lá que e viu Deus que era bom. E viu Deus. Se Deus tem este conceito de que aquilo que fez é bom, como vamos nós desprezar? Então somos ricos aos olhos de Deus. Sente-te valorizado, sente-te fortalecido. Tu podes te considerar até um Zé Ninguém, é uma expressão que nós usamos aqui em Portugal. Podes-te considerar uma pessoa tão falha, tão fraca, tão esquecida pelo teu semelhante, pelo teu familiar, mas fica sabendo que aos olhos de Deus tu és rica, eu sou rico, louvado seja Deus. Então a bondade de Deus é uma bondade rica, é uma bondade abundante. Diz lá o Salmo 33, verso 5, Ele ama a justiça e o direito, a terra está cheia, veja a abundância da bondade do Senhor. Não é uma bondade que se esgota, a bondade de Deus não é alguma coisa que é limitada. Diz que a terra, o planeta, toda a terra está cheia da sua bondade. Os recursos de Deus são abundantes. Ele não é uma pessoa limitada, ele é um ser criador, sempre existente, todo-poderoso, todo conhecedor, tem todo presente. Ele é um ser abundante, com recursos que nunca mais terminarão. O que é que tu precisas? A bondade de Deus pode te dar. O que é que te falta? A bondade de Deus te pode conceder. O que é que procuras? A bondade de Deus te leva a encontrar, a achar. Confia no Senhor, busca a Deus, aceita Cristo na tua vida, e os que já aceitaram, continuemos, irmãos e irmãs, neste propósito de acreditar que Deus tem recursos ilimitados. Em quarto lugar, é uma bondade que se satisfaz, é satisfatória. Jeremias escreveu no capítulo 32, verso 12 a 14. Hão de vir e exultar na altura de Sião, radiantes de alegria por causa dos bens do Senhor, do cereal, do vinho, do azeite, dos cordeiros e dos bezerros, e a sua alma será como um jardim regado
e nunca mais desfalecerão. Então a Virgem se alegrará na dança, e também os jovens e os velhos. Tornarei o seu pranto em júbilo e os consolarei. Transformarei em regozijo a sua tristeza. Saciarei de gordura a alma dos sacerdotes, e o meu povo se fartará com a minha bondade, diz o Senhor. Louvado seja Deus! Uma bondade satisfatória, abençoadora, cheia de recursos, cheia de graça para a nossa vida. Esta profecia, ela tem uma dupla referência. Aplicou-se a Israel após o exílio, mas também se aplica para o próximo reino futuro. Portanto, é uma profecia que abrange todo o povo de Deus. O profeta Jeremias profetizou para Israel, mas nós sabemos que tudo o que foi escrito também é para nosso ensino. Então nós podemos saber que os recursos, que os tesouros dos céus, que a graça de Deus pode ser derramada, as janelas dos céus podem se abrir e podem ser concedidas a cada um de nós aquilo que Deus entende para a nossa vida. E o que Deus tem para nós é algo tremendo, é algo abençoador. Tu podes pensar: bem, mas eu gostava de ter aquilo que o outro tem. Bem, mas eu gostava de ter mais dinheiro do que aquilo que tenho. Bem, mas eu gostava de ter mais posses do que acho que eu tenho. Acredita, meu prezado amigo e amiga, que aquilo que Deus entende que é melhor para ti é o certo. É o certo. E Ele, quando concede isto, satisfaz plenamente. Não vamos ficar frustrados porque não vamos receber mais. Não vamos ficar frustrados porque Ele não nos deu aquilo que estávamos à espera. Não. Aquilo que nós recebemos, aquilo que Deus derrama sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, é o melhor para cada um de nós. E isso nos satisfaz. É a bênção de Deus que nos enriquece, como diz a palavra. Já falei numa destas mensagens que as riquezas são incertas e que nós não devemos colocar o nosso coração nelas, e que também o amor ao dinheiro é a fonte, é a raiz de toda a espécie de mal. Portanto, não coloques o teu foco nas coisas que tens ou que gostarias de ter ou que podias ter. Não. Coloca o teu foco em Deus, na relação com Deus, e espera que as bênçãos venham, porque a sua bondade nos satisfaz. É uma bondade satisfatória. É uma bondade, em quinto lugar, que dura, é duradoura. O Salmo 23, provavelmente os salmos mais conhecidos das Escrituras, nós encontramos o seguinte: bondade e misericórdia, veja, certamente me seguirão todos os dias. Louvado seja Deus da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Veja, bondade, é isto que estamos a falar, a bondade de Deus, ela nos acompanhará todos os dias. Nós que convivemos neste mundo com bondade e com maldade, nós que sabemos destrinçar, já fomos alvos de bondades e também de maldades. Em Deus não há maldade, é só bondade, é só um ato de prazer, é só um ato de satisfação, é só um ato de bênção, de alegria, de gozo interior. A bondade de Deus, diz o salmista, me seguirão todos os dias, não alguns, não só quando as marés estão favoráveis, não só quando há sol, não, todos os dias. Enquanto vivermos, o salmista nos diz que temos o garante da sua bondade. Nós devemos buscá-lo para nos aproximar mais dele. Eu li esta manhã na minha página de Facebook alguma coisa semelhante, que não devemos buscar a Deus
com interesses disto ou daquilo, mas sim pelo facto de nós vivermos nesta relação com Ele. E vivendo nesta relação com Ele, a sua bondade nos acompanhará sempre, enquanto vivermos. Mesmo, meus queridos, quando nós partimos para a eternidade, a sua bondade nos levará à sua presença. Louvado seja Deus! Eu estou tão abençoado de estar a ministrar para vós esta palavra, porque estou sentindo no meu coração o quão o Senhor é grande, o quão o Senhor é bom para conosco, o quão o Senhor é misericordioso. Louvado seja o seu grande nome. Por fim, diz lá o salmista que nós habitaremos na casa do Senhor para todo sempre. A eternidade será uma eternidade de bondade com o Senhor. Aqui na vida, todos os dias. E depois, quando passarmos para a eternidade, a bondade, ela permanecerá por toda a eternidade. O salmista, no Salmo 52, verso 1, diz: pois a bondade de Deus dura para sempre. A bondade de Deus tem a dimensão da eternidade. Se nós aprofundássemos mais esta palavra, nós poderíamos ver que já na eternidade passada, onde todo o plano da salvação foi concretizado, foi projetado, diz que nós fomos escolhidos, nós fomos justificados antes da criação dos mundos. Já lá começou a bondade e vai perdurar. Perdurou durante o tempo, estes séculos e milénios que passamos, e vamos entrar na eternidade futura e lá continuará a sua bondade. Então ela é duradoura. E por fim, para não ser exaustivo, ela é para todos, é universal. Salmo 145, verso 9. O Senhor é bom para todos e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Então veja que o autor deste salmo, ele está a dizer que cada povo, cada etnia, cada língua, cada nação, cada dialeto, todos podem estar debaixo do alcance da bondade do Senhor. Todos. Isto não é para alguns, isto não é para os mais favorecidos, isto não é também só para os desfavorecidos. Não, isto é para todos. João 3,16, aquele texto áureo da Bíblia Sagrada, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que não crê não pereça, mas seja salvo. Deus amou o mundo. O Senhor incumbiu à igreja para irmos por todo o mundo e pregarmos esta palavra. Aquilo que tu acabaste de ouvir, outra palavra, outros temas, a palavra de Deus, para que todos possam ser alcançados com esta bondade. Então não despreze a bondade de Deus. Sente-te feliz. Meus queridos, buscai o Senhor. Nós temos momentos da nossa vida em que as coisas não nos correram bem. Nós temos momentos da nossa vida que nós gostaríamos de apagar da nossa história. Mas Deus é bom. Acreditem, perdoem-me. Deus é bom. A sua bondade, ela dura para sempre. Louvado seja o seu grande nome. Busquem o Senhor. Busquemos o Senhor mesmo quando nos sentimos imperfeitos, nos sentimos débeis, nos sentimos fracos. O Senhor é bom. A sua bondade dura para sempre. Que Deus te abençoe e que espero que tenha sido de ânimo, de estímulo para a vossa vida. Que Deus ricamente vos abençoe, meu desejo. Até o próximo domingo, se o Senhor não vier antes. E obrigado, muito obrigado pela vossa atenção. Obrigado.